Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês um salmo muito especial, o Salmo 46, que é um salmo que celebra a presença e o poder de Deus como refúgio e fortaleza do seu povo. Ele afirma que Deus é o socorro bem presente na angústia, que não devemos temer, ainda que a terra se mude e os montes se abalem. Ele descreve a cidade de Deus, onde corre um rio que a alegra, onde Deus habita e a protege. Ele declara que Deus é o Senhor dos exércitos, que faz cessar as guerras, que quebra o arco e a lança, que destrói os escudos. Ele convida a contemplar as obras de Deus, e a ouvir a sua voz, que diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Vamos ler o Salmo 46 na íntegra, e depois faremos uma reflexão sobre ele. Peço que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura, ou se preferir, ouça atentamente as palavras deste salmo inspirado pelo Espírito Santo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora que já lemos o Salmo 46, vamos refletir sobre o seu significado e aplicação para as nossas vidas. O Salmo 46 se divide em três partes. A primeira, do versículo 1 ao 3, expressa a confiança em Deus diante das calamidades. A segunda, do versículo 4 ao 7, expressa a alegria em Deus diante da sua habitação. A terceira, do versículo 8 ao 11, expressa a adoração a Deus diante das suas obras. Na primeira parte, o salmista expressa sua confiança em Deus diante das calamidades. Ele diz que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ou seja, que ele reconhece a proteção, o poder e a presença de Deus em meio ao sofrimento. Ele diz que por isso não temerá, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ou seja, que ele afirma a sua fé, ainda que as circunstâncias sejam adversas, e ainda que as situações sejam impossíveis. Ele diz que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ou seja, que ele confessa a sua esperança, ainda que as ameaças sejam grandes, e ainda que os perigos sejam reais. Meu irmão, minha irmã, será que há algo de confiança em nós? Será que nós também reconhecemos a proteção, o poder e a presença de Deus em meio ao sofrimento? Será que nós também afirmamos a nossa fé, ainda que as circunstâncias sejam adversas, e ainda que as situações sejam impossíveis? Será que nós também confessamos a nossa esperança, ainda que as ameaças sejam grandes, e ainda que os perigos sejam reais? Se há algo de confiança em nós, precisamos confiar e descansar, precisamos crer e esperar, precisamos orar e agradecer. Por que Deus não se agrada da confiança sem descanso? Deus não se deixa enganar pelo descanso sem confiança. Deus não se esquece da confiança com descanso. Deus vê tudo que nós confiamos. Deus ouve tudo que nós oramos. Deus sabe tudo que nós agradecemos. Deus atende a confiança com socorro. Deus responde o descanso com paz. Deus cumpre a confiança e o descanso. Há esperança para o que é confiante e descansado, há salvação para o que é confiante e descansado, há paz para o que é confiante e descansado. Na segunda parte, o salmista expressa a sua alegria em Deus diante da sua habitação. Ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo, ou seja, que ele descreve a fonte de vida, de alegria e de pureza que flui na cidade de Deus, o lugar de adoração, de comunhão e de proteção onde habita Deus. Ele diz que Deus está no meio dela, não se abalará, que Deus a ajudará, já ao romper da manhã, ou seja, que ele afirma a presença, a estabilidade e a ajuda de Deus para a sua cidade, que não será abalada, nem abandonada, nem atrasada. Ele diz que os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, ou seja, que ele contrasta a fúria, a instabilidade e a fragilidade dos povos e reinos inimigos, que se rebelam contra Deus, mas que se desfazem diante da sua voz. Ele diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ou seja, que ele proclama a aliança, a identidade e a segurança que tem com Deus, que é o seu Deus, o seu Senhor, o seu refúgio. Meu irmão, minha irmã, será que há algo de alegria em nós? Será que nós também descrevemos a fonte de vida, de alegria e de pureza que flui na cidade de Deus, o lugar de adoração, de comunhão e de proteção onde habita Deus? Será que nós também afirmamos a presença, a estabilidade e a ajuda de Deus para a sua cidade, que não será abalada, nem abandonada, nem atrasada? Será que nós também contrastamos a fúria, a instabilidade e a fragilidade dos povos e reinos inimigos, que se rebelam contra Deus, mas que se desfazem diante da sua voz? Será que nós também proclamamos a aliança, a identidade e a segurança que temos com Deus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso refúgio? Se há algo de alegria em nós, precisamos alegrar e louvar, precisamos cantar e celebrar, precisamos testemunhar e convidar. Por que Deus não se agrada da alegria sem louvor? Deus não se deixa enganar pelo louvor sem alegria, Deus não se esquece da alegria com louvor. Deus vê tudo que nós alegramos, Deus ouve tudo que nós louvamos, Deus sabe tudo que nós testemunhamos. Deus atende a alegria com louvor, Deus responde o louvor com alegria, Deus cumpre a alegria e o louvor. Há esperança para o que é alegre e louvador, há salvação para o que é alegre e louvador, a paz para o que é alegre e louvador. Na terceira parte, o salmista expressa a sua adoração a Deus diante das suas obras. Ele diz que vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ou seja, que ele convida a observar as intervenções de Deus, que julga e castiga os ímpios, que mostra o seu poder e a sua justiça. Ele diz que Deus faz cessar as guerras até ao fim da terra, que quebra o arco e corta a lança, que queima os carros no fogo, ou seja, que ele celebra a paz que Deus estabelece, que desarma e destrói os instrumentos de guerra, que mostra o seu domínio e a sua misericórdia. Ele diz que Deus diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, ou seja, que ele ouve a voz de Deus, que ordena o silêncio e a reverência, que afirma a sua soberania e a sua glória. Ele diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ou seja, que ele repete a aliança, a identidade e a segurança que tem com Deus, que é o seu Deus, o seu Senhor, o seu refúgio. Meu irmão, minha irmã, será que há algo de adoração em nós? Será que nós também observamos as intervenções de Deus, que julga e castiga os ímpios, que mostra o seu poder e a sua justiça? Será que nós também celebramos a paz que Deus estabelece, que desarma e destrói os instrumentos de guerra, que mostra o seu domínio e a sua misericórdia? Será que nós também ouvimos a voz de Deus, que ordena o silêncio e a reverência, que afirma a sua soberania e a sua glória? Será que nós também repetimos a aliança, a identidade e a segurança que temos com Deus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso refúgio? Se há algo de adoração em nós, precisamos adorar e servir, precisamos obedecer e seguir, precisamos amar e honrar. Por que Deus não se agrada da adoração sem serviço? Deus não se deixa enganar pelo serviço sem adoração, Deus não se esquece da adoração com serviço. Deus vê tudo que nós adoramos, Deus ouve tudo que nós servimos, Deus sabe tudo que nós amamos. Deus atende a adoração com serviço, Deus responde o serviço com adoração, Deus cumpre a adoração e o serviço. Há esperança para o que é adorador e servidor, há salvação para o que é adorador e servidor,
a paz para o que é adorador e servidor. Meu irmão, minha irmã, eu espero que essa leitura e essa reflexão do Salmo 46 tenham abençoado a sua vida, tenham fortalecido a sua fé, tenham renovado a sua esperança. Eu espero que você tenha se aproximado mais de Deus, que você tenha se rendido mais a Deus, que você tenha se comprometido mais com Deus. Eu espero que você tenha reconhecido e abandonado o seu pecado, que você tenha recebido e agradecido o seu perdão, que você tenha seguido e praticado a sua vontade. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você tem alguma dúvida, sugestão, pedido ou testemunho, deixe o seu comentário abaixo, que eu terei o maior prazer em ler e responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar em tudo o que você fizer. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Amém.